Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, os meus cumprimentos. Uma grande alegria estarmos juntos a partir de agora com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, que semanalmente você acompanha aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui na Praça do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, o nosso santuário novo e também o nosso santuário velho, a Igreja Velha de Caravaggio, assim conhecida, que são símbolos, são marcos da nossa fé e da nossa religiosidade, sobretudo a nossa devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Daqui iremos apresentar o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, que terá dois grandes assuntos. Estaremos falando nesta edição do programa a respeito da primeira Romaria do Terço dos Homens ao Santuário de Caravaggio. A Romaria vai acontecer no primeiro domingo do mês de outubro, dia 6, e terá uma programação bastante especial. Tudo vai começar com uma acolhida aos participantes, depois haverá um momento de formação, ainda na parte da manhã, a missa das 11 horas com a transmissão aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, e depois no período da tarde, então, a récita do terço pelos homens aqui no Santuário de Caravaggio e também a bênção de envio. A comissão organizadora vai estar participando do programa Ponto de Encontro, vai apresentar toda a programação e também nos contará um pouquinho da história do Terço dos Homens aqui na Diocese de Caxias do Sul e no próprio Brasil. O Terço dos Homens começou aqui no Brasil no final da década de 90, lá no Nordeste, e hoje já é uma realidade na Diocese de Caxias do Sul. O ponto de encontro de hoje também vai dar destaque a setembro, mês da Bíblia. Pois é, o mês de setembro é o mês em que a Igreja Católica nos convida a termos um contato mais direto com a Bíblia, a leitura do livro santo, enfim, que vem sempre com muitos ensinamentos e todos eles que são sempre úteis para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. A importância de ler a Bíblia. Como podemos e devemos ler a Bíblia para que possamos ter o entendimento do que está escrito aí? O padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha, vai estar refletindo conosco sobre esse assunto. Então, tudo isso você vai ver em detalhes a partir de agora na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul está no ar sempre com a sua edição inédita aos sábados, às 18h30. Também você pode acompanhar os reprises às terças-feiras, às 16h30 e às sextas-feiras, às 12h30. O que de mais importante acontece no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, o nosso ponto de encontro leva até você. E vamos, a partir de agora, ampliando as informações da edição de hoje do Ponto de Encontro. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha vai sediar no dia 6 de outubro a primeira Romaria do Terço dos Homens. O evento, o momento religioso, vai ter uma programação especial que terá ainda início no período da manhã e será concluída no período da tarde. A comissão organizadora espera que haja um bom número de participantes nesta primeira edição da Romaria do Terço dos Homens. O Terço dos Homens que já é uma realidade na nossa Diocese de Caxias do Sul. A comissão organizadora partilha conosco aqui no programa Ponto de Encontro a programação e também nos faz o convite para a participação da primeira Romaria do Terço dos Homens. Nós estamos muito felizes por esse evento que vai acontecer no primeiro domingo do mês de outubro, que é o mês do Rosário, o mês dedicado exatamente à récita do terço e do rosário. Nós temos como programação, nesse dia, a vinda dos romeiros do Terço dos Homens para a acolhida às 9h da manhã, aqui no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, e depois nós temos uma formação.
Essa formação será dada pelo colega Ângelo Long, que vai fazer toda uma pré-eleção com relação ao terço dos homens e nos motivar para esse grande encontro que nós estamos almejando aqui na Diocese de Caxias do Sul. Na sequência, nós teremos então a missa das 11 horas, que ela vai ser transmitida pela Canção Nova, onde nós teremos forte participação dos homens do terço. E depois, à 1h30, nós teremos então a resta do terço. Essa resta vai ser toda ela de uma maneira motivacional, ela vai ter acompanhada por cantos, vai ter os mistérios. Nós queremos fazer de uma forma que a nossa comunidade se sinta acolhida e principalmente os homens se encorajem para essa atividade que nós estamos realizando aqui como primeira romaria. Tudo foi motivado também pela romaria que ela é realizada em São Paulo. Na Basílica Nacional Nossa Senhora Aparecida. Que já está com uma frequência de mais de 90 mil homens, como foi este ano, agora em fevereiro, e se fará repetir agora em fevereiro do ano que vem. Nós acreditamos que os homens de fé que lá estão com o seu terço na mão, rezando, com a fé em Maria, nós também queremos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também para toda a região aqui do Sul, que nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul a forte expressão do terço dos homens, porque do santuário de Aparecida para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, ela é muito forte e nós queremos exatamente ter uma participação maior. Foi a visão que nós tivemos quando nós estávamos lá em fevereiro. Nós não vimos muita participação do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então nós queremos, com essa motivação do primeiro Romaria do Terço dos Homens aqui de Caravaggio, criar essa motivação para a nossa comunidade e para a nossa diocese e valorizar. E a família está convidada também a estar conosco, porque não é só os homens que rezam, as mulheres são mais devotas, as mulheres com as suas crianças são aquela participação maior sempre na comunidade igreja, e nós esperamos que as pessoas que trazendo os homens podemos motivar cada vez mais essa participação. Bom, e a expectativa é bastante grande, até porque Caravaggio também tem um grande poder de atração de devotos. Vocês esperam reunir aqui no domingo um grande número de homens para esta programação da primeira Romaria do Terço dos Homens? Creio que nós tenhamos esse grande número. A Caravaggio já traz esse grande público para cá nessas datas tão festivas, ainda mais sendo o mês do Rosário. O Terço dos Homens hoje já é uma realidade na nossa Diocese de Caxias do Sul. Muitas comunidades e paróquias têm incorporado esse hábito e semanalmente os homens se reúnem para a récita do terço. Pelo menos 10 paróquias da nossa Diocese estão mantendo este hábito. O integrante da comissão organizadora do projeto Terço dos Homens, Agostinho Brisotto, nos conta como surgiu o Terço dos Homens no Brasil. Ele lembra que a proposta, a iniciativa teve o seu início no final da década de 90 no município do Nordeste brasileiro. Olha, eu vou pegar um pouquinho mais longe, o início um pouco do Terço dos Homens aqui no Brasil e depois na chegada aqui na Diocese. Então no Brasil, a devoção do Terço dos Homens, ou o apostolado do Terço dos Homens, começou no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no dia 5 de março de 1997. A primeira semente foi lançada lá naquela data com um Terço dos Homens. Na sequência, esse terço começou a ser rezado num santuário de Maria Mãe Rainha Três Vezes Vencedora, Três Vezes Admirável de Schoenstatt, em Olinda, na cidade de Olinda. Então, na verdade, o começo do terço no Brasil, podemos dizer que começou num santuário de Maria Mãe Rainha, lá na cidade de Olinda. E se propagou pelo Nordeste, veio pelo centro do Brasil e também hoje no sul do Brasil. Aqui na nossa diocese, eu falo pelo que a gente viu e pelo que a gente vivenciou. Há 6 anos atrás, a gente iniciou um Terço dos Homens, um grupo de Terço dos Homens chamado Nossa Senhora Auxiliadora, que é o grupo pelo qual eu pertenço.
E a gente então, a partir desse momento, sabendo de que essa devoção ela tem tudo a ver com Maria, Mãe e Rainha, 3 vezes vencedora e 3 vezes admirável, e tendo esse primeiro grupo de Terço dos Homens, muitos homens do movimento do Chamá, que é o movimento da Igreja Católica, que tem como padroeira e rainha esse título, Maria, Mãe e Rainha, 3 vezes vencedora, 3 vezes admirável. A partir daí, nós nos sentimos assim encorajados a divulgar o terço dentro da diocese. Então nós começamos, nós grupo de Terço dos Homens, Nossa Senhora Auxiliadora, a visitar paróquias para dar início e incentivar o começo da devoção do Terço dos Homens propriamente, dentro de um contexto, dentro de uma organização um pouquinho própria, que é do devocionário de Maria, Mãe e Rainha, 3 vezes vencedora, 3 vezes admirável. E de fato isso aconteceu, muitas paróquias aceitaram a nossa sugestão e nós fomos ajudá-los a implantar e a começar. E hoje, felizmente, nós estamos realizando já um primeiro evento a nível diocesano, com muitas paróquias que estarão presentes aqui e creio que também outras dioceses também estarão presentes aqui nesse dia 6, onde nós estaremos realizando essa primeira romaria. Nós vamos agora para o nosso espaço intervalo comercial. Em seguida voltaremos com a continuidade do programa Ponto de Encontro e nós iremos falar sobre o mês da Bíblia. Setembro é o mês dedicado à Bíblia e na Diocese de Caxias do Sul diversas experiências bonitas têm sido realizadas então nesse mês da Bíblia. A leitura da Bíblia, como ler o livro santo e como nós podemos entendê-lo melhor é o que nós vamos abordar logo a seguir no programa Ponto de Encontro. Fique ligado, a gente se reencontra em seguida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Programa nesta edição apresentado diretamente daqui da Praça do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. O nosso santuário novo também, a Igreja Velha de Caravaggio são os símbolos da nossa fé e da nossa religiosidade. O Ponto de Encontro você acompanha semanalmente na TV Canção Nova em 3 horários, aos sábados às 18h30, às terças-feiras às 16h30 e às sextas-feiras às 12h30. O nosso programa é uma revista que traz as principais informações do âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Seguimos com a edição de hoje e os nossos assuntos. Setembro vai chegando ao seu final e o mês foi dedicado na Igreja Católica à leitura da Bíblia. Claro que a Bíblia não deve ser lida somente em setembro, mas em setembro de uma forma muito especial. A leitura do livro santo é sempre um momento de muita luz, de muita sabedoria e repleto de ensinamentos para a nossa vida. O pároco da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha, Padre Darcy Camati, participa conosco do programa Ponto de Encontro e nos fala da importância de lermos a Bíblia e também dos principais ensinamentos que o livro santo pode trazer para a nossa vida e para a nossa caminhada. A igreja instituiu o mês de setembro como o mês da Bíblia para dar um destaque a mais. A palavra de Deus sempre faz parte da nossa vida, da história da humanidade, da história da igreja. E nós temos aquilo que é principal, é o testamento. Às vezes as pessoas se preocupam o que deixar para os filhos, que testamento deixar. E Deus nos deixou o maior testamento que é a sua sabedoria. A caminhada do povo junto com a caminhada de Deus. Isso não deve ser dissociado nunca. Então nós aprendemos da palavra de Deus a caminhar
na história, nas dificuldades, nos desafios, junto com Deus. Então nós temos essa certeza que Deus caminha conosco e nós devemos caminhar com Ele. É através da Bíblia, da Palavra de Deus, que nós buscamos esse caminho. E o mês de setembro é um momento especial para dedicar atenção especial à Palavra. Como a gente celebra a vida todo ano, temos o dia do aniversário. A Palavra de Deus nos ajuda sempre, mas o mês de setembro é para dar esse destaque especial. E esse ano a Igreja instituiu, cada ano é um livro para ser estudado, aprofundado mais, é a Carta de João. Deus nos amou, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Qual é o sinal de identidade do cristão? É o amor. E nós devemos cultivar e viver esse amor e o aprendemos através da Escritura, através da Palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia é o livro santo que traz muitos ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada, nos aproxima muito de Deus. Quais são os principais ensinamentos que nós podemos extrair da leitura do livro santo? Primeiro, que nós não estamos sozinhos. Primeiro, saber que Deus caminha conosco. Depois, também nós termos um caminho que nos faz bem, que nos faz feliz, que é um caminho comunitário. Um grande desafio que nós devemos aprender da palavra de Deus: ninguém é feliz sem andar sozinho. Nós caminhamos em comunidade porque temos o centro da mensagem da Bíblia, o envio de Jesus, o Filho amado, que deu a vida por nós. E Ele nos ensinou a caminhar em comunidade, porque Ele constitui a comunidade dos discípulos. Já no Antigo Testamento tem toda essa história com os profetas que nos ensinaram que não eram sozinhos, mas eram representantes de comunidades que falavam em nome de Deus. E Jesus que vem revelar a vontade do Pai, para nós caminharmos juntos, não individualmente. Na sociedade que vivemos hoje, precisamos muito disso. Reforçar esse espírito de que devemos caminhar juntos, porque juntos nós temos força nas dificuldades, não desanimamos. Quando Jesus enviou os discípulos, enviou 2 a 2, para não desanimarem na sua missão, porque enfrentar dificuldades, desafios, Ele chega a dizer: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E se a gente está unidos, a gente não tem medo das dificuldades, dos desafios. Então nós aprendemos a andar com Deus, aprendemos que devemos caminhar em comunidade e buscar a força na palavra para sermos felizes e viver a vida bem. E viver a vida nas pequenas coisas, no dia a dia, e cultivar a fé, a oração, esse espírito que é o combustível que nos faz caminharmos e nunca desanimarmos. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós nos aproximamos de Deus? Com certeza, e a gente se aproxima de Deus quando a gente se aproxima das pessoas, porque o centro é o amor, e se a gente vive o amor para as pessoas, nós estamos vivendo o amor para com Deus. Nós não devemos separar isso, a fé nunca está separada da vida. Nós levamos para Deus nossas alegrias, angústias, estamos mais perto dEle, porque Ele carregou a cruz e ajuda a carregar a cruz diária de cada um, de cada família, de cada comunidade e da nossa sociedade. A leitura da Bíblia exige bastante de nós em alguns momentos, sobretudo pela questão da interpretação. Como a gente diz no velho jargão, não é possível levar a leitura da Bíblia ao pé da letra. A interpretação requer daqui a pouco um cuidado a mais. O padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha, segue conosco no programa Ponto de Encontro e nos deixa algumas orientações de como nós podemos ler a Bíblia e ter um entendimento melhor do que está escrito ali no livro santo. A gente compreende melhor quando tem a oportunidade de estudar e entender a época em que foi escrita, em que foi vivida essa história, a caminhada do povo, que é uma história longa, de 2000 anos praticamente, a história do povo de Deus que caminhou com Deus e Deus caminhou com o seu povo. Por isso temos a oportunidade, nós temos aqui em Farroupilha a Escola de Teologia e Bíblia, espalhada na diocese, no Brasil inteiro também, várias escolas de teologia e Bíblia que têm como base o estudo da Palavra de Deus. O primeiro ano é estudo somente da Palavra de Deus. Então, primeiro, se a gente vai estudar, a gente não faz uma leitura fundamentalista, porque a Bíblia pode ser usada também para matar. Se a gente olhar o Antigo Testamento, quando a gente se vira fanático, pode ser usada uma interpretação fundamentalista que não é aquilo que a Palavra de Deus quer nos ajudar. E nós temos os passos que a igreja oferece também da leitura orante da Bíblia, de nós pararmos, de nós sentarmos, lermos a Bíblia, relermos, meditarmos, destacarmos as frases importantes, depois falar para Deus o que ela nos diz e depois também pedirmos a Deus a luz através dessa palavra
e que ela possa fazer com que nós contemplemos a presença de Deus na nossa vida. Parar é importante no mundo de hoje, na correria em que a gente vive. E a gente criar o hábito de ler a Bíblia. Nós temos a oportunidade, principalmente, hoje em dia com a internet, a facilidade, você pode tirar os textos diários da leitura do Evangelho, de cada dia. Todo mundo tem acesso quase hoje a esse meio. Então, se você começar todo dia, ler a leitura do dia, o Evangelho do dia, e fazer a leitura orante, você vai criando esse hábito de caminhar com Deus, de ter mais paz, mais tranquilidade. Quando vem uma tempestade, você vai ter serenidade para enfrentar esses desafios. Tem vários exemplos, eu gostaria de destacar um testemunho aqui na paróquia Jesus Ressuscitado. Tem a dona Jandira, ela perdeu as pernas, paralítica, há 18 anos, quando tinha 40 anos. Já faz 18 anos, onde que ela buscou a luz para não desanimar? Ela, em 18 anos, já é a 10ª vez que está lendo a Bíblia, do começo ao fim. Toda tarde ela tira das 3 até as 5:30 para ler e estudar a Bíblia. Cada vez que eu vou lá, eu tiro quase meio-dia para conversar com ela sobre a Escritura. E é interessante o sorriso no rosto, a alegria de viver. A gente reclama muitas vezes por pequenas coisas, dificuldades. Essa pessoa é um testemunho de vida e de fé. Como tantos outros testemunhas que nós aprendemos de quem busca na sabedoria de Deus a luz para viver a sua vida. De modo especial, para não desanimar diante da cruz, como a Jandira buscou a luz na palavra de Deus, e ela de fato nos transmite essa alegria, esse testemunho. Então você está convidado, principalmente em grupos, em comunidade, tem oportunidades dos grupos de família, de se encontrar, meditar a palavra de Deus. Ela nos ajuda em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. De que forma, embora o senhor já tenha falado um pouco também, de que forma a gente pode incorporar e agregar, fortificar esse hábito de ler a Bíblia todos os dias? Talvez não precisa ler longas páginas, mas trechos fragmentados e depois meditar, refletir sobre esta mensagem? É preciso programar. Se a gente não programa, dizer, de manhã cedo, eu vou tirar essa meia hora, os 15 minutos ou 10 minutos, final do dia, ou de noite antes de dormir, a gente vai passando e não vai criando esse hábito. Você programa, diz, esse tempo é sagrado para mim. Esse tempo de 10 minutos, eu vou me retirar. Se for pessoalmente, se for em família, melhor ainda. Importante que a pessoa programe e tenha isso como um espaço sagrado. Se fizer isso, vai ser consequência que a pessoa vai ter cada vez mais gosto, vai querer depois fazer curso de Bíblia, escola de teologia, vai querer se aprofundar mais porque vai vendo que a palavra de Deus vai dando sentido para a sua vida, vai ajudando em todas as situações. E com a participação do padre Darcy Camati, da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha, o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Nesta bonita manhã ensolarada aqui no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, nós produzimos, apresentamos o programa Ponto de Encontro para você. Esse local que é o símbolo da nossa fé, da nossa devoção mariana, Nossa Senhora de Caravaggio, a padroeira da Diocese de Caxias do Sul. O programa vai chegando ao seu final. Eu quero convidá-lo todos os domingos às 11 horas da manhã. Acompanhe aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul a Santa Missa transmitida diretamente daqui do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. E também convidar vocês, homens, participem da primeira Romaria do Terço dos Homens ao Santuário de Caravaggio no dia 6 de outubro, primeiro domingo do mês de outubro, uma programação bem especial, vai ter acolhida, haverá um momento de formação, a celebração da missa das 11 horas da manhã, que tem a transmissão da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, e depois no período da tarde também a récita do terço e o momento da bênção do envio. Então, muito importante, venha para Caravaggio, a oração nos une e a oração nos faz bem. O Ponto de Encontro fica por aqui, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, um forte abraço e até a nossa próxima edição. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.